noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais um domingo para juntos nós louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. E eu queria que você começasse esse culto pensando quem Deus representa para você. Muitas vezes eu acho que nós somos levados a pensar naquilo que Deus faz. Nós ouvimos as histórias bíblicas ou mesmo ouvimos testemunhos de pessoas que convivem com a gente ou irmãos da igreja e a gente fica ouvindo tudo que Deus fez e muitas vezes nós pensamos naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E em muitos momentos nós só pensamos no que Ele faz e não pensamos realmente em quem Deus é, em quem Deus representa para nós. Ao longo do livro de Salmos, nós vemos diversos dos salmistas falando quem Deus representa para eles. Nós vemos que o Senhor é a rocha mais alta do que eu, o Senhor é a minha torre forte, é o meu abrigo, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E ao longo do livro todo nós vemos muitas formas e muitas declarações deles dizendo quem Deus representa para eles. Inclusive o Salmo 23, um salmo tão famoso de Davi, onde ele fala: o Senhor é meu pastor. Ele sabia quem Deus era, ele conhecia quem Deus era. E ele sabia que por Deus ser o pastor dele, nada faltaria para ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, onde Salomão ele nos convida a nós... Ele nos dá conselhos sobre a sabedoria, ele nos convida a refletir sobre a sabedoria. E no versículo 5, nós vemos ele dizendo assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu fiquei pensando que como nós confiamos em alguém? Como você deposita a sua confiança em alguém? A gente só consegue fazer isso de forma total quando nós sabemos quem a pessoa é, quando nós conhecemos ela de verdade. Eu tenho certeza que assim como eu, você não deposita a sua confiança em qualquer pessoa. A pessoa não chega, você não sabe quem ela é, você não sabe e simplesmente você confia integralmente nela. Você precisa que ela revele quem ela é para você. E Deus, ao longo da Bíblia, Ele se revela para nós e ao longo dos nossos dias, quando nós temos um relacionamento com Ele, Ele se revela para nós. E aqui, Salomão, ele nos dá esse conselho, dizendo: confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento ele é muito falho. Nós confiamos em nós mesmos, mas nós não somos confiáveis, porque a nossa tendência é o erro, é o pecado, é o mal. Então, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Mas para nós depositarmos essa confiança, nós precisamos saber quem Ele é. Quando nós sabemos quem Deus é, nós podemos dizer, como Davi no Salmo 23, que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ele não está falando que Deus faria algo por ele, ou que Deus agiria, não. Ele sabia que ele não teria medo, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que ele podia confiar no Senhor. E aqui Salomão ele fala que quando nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, quando nós sabemos que Ele está conosco, quando nós confiamos nele, a ponto de nós caminharmos juntos, Ele endireita as nossas veredas. Não importa o que nós estejamos passando, Ele está conosco e Ele faz com que esses caminhos se endireitem. Ele faz com que esses caminhos nos levem até Ele, nos levem até a vida eterna que Ele tem reservado para nós. Então, eu não sei como está o seu coração nesse momento, em meio a tudo isso que nós temos vivido. Mas o que eu posso te dizer nessa noite é que se você conhecer quem Deus é e você confiar nele, você entregar toda a sua confiança a Ele, você não vai ter medo, porque você vai saber quem está com você. E
o resultado disso é que o Senhor vai endireitar os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai fazer com que você vá pelo caminho certo. Então descanse o seu coração e confie no nosso Deus. É esse o convite que Ele te faz nessa noite. Que ao longo desse culto você possa conhecer um pouco mais quem Deus é. Que você possa ter claramente na sua mente quem Deus representa para você ao longo da sua vida. Então nesse momento eu te convido para você orar comigo e nós começarmos o nosso culto. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai. Apesar de não estarmos todos juntos fisicamente, mas nós estamos unidos nesse momento para juntos nós cultuarmos ao Senhor. Deus, o meu desejo é que cada uma das pessoas que estão assistindo, que elas possam saber quem o Senhor é, que elas possam buscar te conhecer, Senhor, e que ao longo desse processo elas consigam depositar a confiança delas em Ti, Pai, para que o Senhor esteja com elas ao longo de todo o percurso e que todo medo seja lançado fora, porque elas terão a certeza de que o Senhor endireita os caminhos, o Senhor prepara as situações, o Senhor conduz as nossas vidas em cada detalhe, Senhor. Que o nosso coração nessa noite esteja aberto, Pai, aberto para te louvar, porque nós também sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Nós devemos entregar a Ti a nossa oferta de louvor nessa noite. E também, Pai, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque as nossas vidas, que nós possamos, Pai, realmente ser cheios da Tua palavra, cheios da Tua graça e do Teu Espírito nessa noite, Pai. Fica conosco ao longo deste culto, Pai, que o Senhor possa nos tocar. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino, a glória pra sempre, que Teu é o domínio e o poder, amém, amém, que Teu é o reino, a glória pra sempre, Teu é o domínio e o poder, amém, amém.
como tu, não há outro como Jesus. Eu não me canso de sentir teu abraço e o seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os teus sonhos para mim. Eu correrei, não há barreiras que me impeçam de tocar teu coração. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Eu não me canso de sentir teu abraço e o seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os teus sonhos para mim. Eu correrei, não há barreiras que me impeçam de tocar teu coração. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Te amo, te amo, te amo como eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Como estão os meus olhos em tua graça sublime? Toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo céu te adora. Firmes estão os meus olhos em tua graça sublime. Toda a terra se rende, reinarás para sempre, sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo céu te adora. Te amo.
Boa noite, igreja. Paz do Senhor. É bom a gente poder estar aqui, é bom a gente poder cultuar, mesmo que seja dessas formas online, né? Que é o que a gente tem para fazer agora. E eu estava pensando hoje que é muito legal, na verdade a gente tem uma bênção que é poder fazer dessa forma, né? Enquanto tem tanta gente que não pode nem fazer assim, não tem equipamento, não tem profissionais, a gente tem tudo isso à nossa disposição. Então a gente como igreja tem que estar muito feliz por poder ter essa estrutura e por poder ter esses cultos. Espero que você na sua casa esteja bem e que a gente possa continuar o nosso culto e que Deus possa falar conosco, que Ele possa nos instruir, nos corrigir, acalentar o nosso coração e que hoje seja uma noite de bênção nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que seja um momento onde o Senhor traga a Tua palavra e que essa palavra ela sirva para nos forjar pessoas melhores, pessoas mais engajadas no Teu reino, pessoas mais engajadas na Tua palavra e pessoas que servem ao Senhor. Então que o Senhor possa fazer dessa palavra uma palavra que seja viva, porque nós temos certeza, Senhor, que a Tua palavra, ela molda, ela é viva, ela é algo que conforta e é algo que traz vida para nós. Que seja assim, para a honra e glória do Teu reino. Amém. Gente, hoje a gente vai falar a respeito de memória. E para falar a respeito de memória, eu vou contar uma história que talvez eu já tenha até contado para algumas pessoas na igreja, mas eu vou contar de novo aqui. Eu tenho uma fama de ser um pouquinho ruim de memória, e essa fama ela é meio verdadeira. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, na verdade há muito tempo atrás, eu tinha que ir para um lugar, eu estava trabalhando, eu trabalhava na rua dando assistência técnica, então eu ficava rodando de carro o tempo todo na rua, né, para lá e para cá em cliente, e teve um dia que eu tinha marcado uma coisa na Receita Federal para fazer, de documentação, acho que era de título de eleitor, alguma coisa nesse tipo de coisa importante aí. E aí eu falei para a Aline, não, pode deixar que eu vou, né, pode ficar tranquila, só liga me lembrando um pouco antes e tudo mais. Estava trabalhando, aí de repente ela me ligou, né, falou, olha, você precisa ir na Receita Federal, assim, assim, assado. Eu falei, não, beleza, eu estava indo para um cliente, estava no meio do caminho de um cliente para outro, falei, não, tudo bem, eu vou, pode deixar que eu vou, só vou ver uma coisa aqui. Desliguei o telefone, fui ver alguma coisa que eu nem lembro o que era. Eu sei que eu peguei o carro e continuei para o meu cliente. E fui no meu cliente e continuei a vida normal. Aí eu cheguei em casa e a Aline falou, e lá na Receita? Eu falei, nossa, então, eu esqueci. Quer dizer, eu estava indo para a Receita, tocou o telefone, algo aconteceu e eu, na hora que desliguei, já fui para outro lugar. E aí você já percebe que a minha memória é maravilhosa, né? Já dá para perceber como as coisas funcionam bem quando o assunto é memória. E a minha memória, por ela ser assim maravilhosa, eu fico pensando muito às vezes nesse tipo de coisa e Deus vem falando comigo do seguinte, que quando acontece algo com você e você esquece de algo ou você não lembra, às vezes tem muito a ver com uma coisa que a gente acredita que seja assim, normal na nossa vida, mas talvez não seja tão bom, que é o quê? O que acontece agora parece que ele ofusca a nossa memória. O que está acontecendo agora na nossa vida ofusca a nossa memória e muitas vezes não só a nossa memória recente, mas as nossas lembranças. Então o agora, ele tem, infelizmente, esse detalhe aí. Ele tem esse problema de ofuscar coisas do passado. Isso acontece bastante com a gente. E eu estou falando a gente, eu estou te colocando nisso aí também, porque não só comigo acontece esse tipo de coisa, como também com o pessoal da Bíblia. E se acontece comigo e com o pessoal da Bíblia, provavelmente acontece com você também. Como que funciona isso? Se eu estava pensando em algo e eu tinha algo na minha memória, mas algo do agora veio e começou a me tomar, e isso foi embora, esse algo da minha memória foi embora, foi esquecido, muitas vezes isso pode causar um problema. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia,
como isso pode causar um problema e o que isso tem a ver conosco hoje, a igreja que vive a pandemia, a igreja que vive os cultos online, o que a gente tem a ver com tudo isso. Então abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, abra lá, Marcos capítulo de número 6. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, não é porque é culto em casa que a gente vai deixar de usar a Bíblia, né? Então, Bíblia, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 31. Marcos capítulo 6, versículo 31. Está escrito assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram ao pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes algo vocês para comer. E eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários, era o dinheiro da época. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Gente, muito conhecida a passagem, né? Todo mundo sabe do milagre, ou do primeiro milagre da multiplicação. E eu quero que você entenda o que aconteceu, né? Na verdade, você já sabe, a gente leu, mas preste bem atenção em alguns detalhes. Então, Jesus estava com um público, uma grande multidão, eles sentiram fome, ele falou para os discípulos o que fazer e depois ele multiplicou todo esse pão e peixe, na verdade só aquele pouco pão e peixe para todo mundo. E os discípulos estavam lá com ele e viram tudo isso. Agora, na sua Bíblia, você continua para o capítulo 8 de Marcos. Vai lá para o capítulo 8 de Marcos. Marcos capítulo 8. Aí logo à frente. A partir do versículo 1 está escrito assim, olha: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos para os distribuírem. O povo comeu até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Gente, o que acontece? São 2 milagres diferentes. Para quem ainda não sabe, houveram 2 milagres de multiplicação na Bíblia, tá? São 2 milagres muito parecidos, mas eles são momentos diferentes da história, tá? Não é Marcos recontando a mesma história, não é isso. São provavelmente um outro público, mas era
outra quantidade de pão, era outra coisa. Então são 2 milagres diferentes. E sendo assim, o que eu quero falar para você prestar atenção é que é isso. No primeiro, tinha um público. Esse público viu o que Jesus fez. No segundo, o público era outro. Sendo assim, sendo provavelmente que o público era outro, será que eles deveriam realmente saber que Jesus podia multiplicar pães e peixes? Provavelmente não. E eles nem esperavam isso de Jesus, acredito eu. Porém, no primeiro milagre não existia só Jesus e o público. Existia Jesus, o público e os discípulos. Só que os discípulos do primeiro milagre não mudaram. Eles eram os mesmos discípulos do segundo milagre. Está conseguindo entender? Só que o comportamento dos discípulos do segundo milagre é um comportamento que mostra como eles não lembraram do que Jesus era capaz de fazer. Como o agora deles, aquele monte de gente morrendo de fome perto de Jesus e aquela coisa toda, não fez com que eles esquecessem do passado, das lembranças, do que já aconteceu. Como pode Jesus, no segundo milagre, falar para eles assim, olha, então vamos assentar o pessoal aí que eu vou dar para eles de comer e tal, e os discípulos falarem assim, mas como nesse lugar deserto o Senhor vai achar pão e tudo mais? Eles já não tinham visto o primeiro milagre, eram os mesmos discípulos. Você consegue entender? Algo nesse meio tempo fez com que eles esquecessem o que Jesus era capaz de fazer com pães e peixes. Porque senão eles não teriam perguntado isso. Se eles lembrassem, se assim que Jesus falasse, olha, senta esse pessoal aí eles já vão falar, não, beleza, a gente já vai sentar, já vai pegar o pão que tiver, já dá para o senhor já divide aí, que a gente já sabe o que o senhor faz, já viu, já estava lá, já presenciou um milagre, e a gente sabe como funciona, então a gente sabe que vai fazer de novo, a gente confia que o senhor vai fazer de novo. Essa seria uma reação muito mais plausível de quem se lembra do que Jesus fez no primeiro milagre. Mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário. E aí a gente percebe que pode ser por tempo, né? Não dá para a gente saber quanto tempo foi de um milagre para outro exatamente. Então pode ser o tempo ou pode ser a situação do momento. Algo fez com que as lembranças fossem embora, com que eles esquecessem do passado. E aí você percebe que isso é ruim, que isso tem uma conotação ruim pelo seguinte: quando você esquece do passado, como esses homens esqueceram, você pode esquecer de coisas que Deus fez. Isso é um problema. Então, gente, vamos lá para Gálatas agora para a gente ver uma outra situação. Gálatas 4, a partir do versículo 8. Gálatas 4, a partir do versículo 8, está escrito assim, olha. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Aqui é Paulo dando uma bronca na igreja da Galácia pelo seguinte. Os Gálatas, eles foram salvos da lei como a grande maioria, como nós, como todos foram salvos da lei por Jesus. E aí, eles, num momento da igreja deles, eles começaram a voltar com coisas da lei e começaram a observar dias especiais. E teve mais coisas que eles fizeram, não vou entrar em detalhes agora, mas eles voltaram a fazer coisas que eles faziam antes para tentar se salvar por força própria, porque você tentar obedecer à lei buscando salvação, você está tentando se salvar por força própria, não funciona dessa forma. A gente obedece à lei pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e mesmo assim a gente está livre já da lei por conta de Jesus. Nesse sentido, esses caras, eles esqueceram, mais uma vez, o que Jesus fez
motivo pelo qual Jesus fez, estavam voltando a velhos hábitos. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com a igreja de hoje? O que isso tem a ver comigo e com você? Tem muito a ver. Mais uma vez nós temos aí pessoas com a memória curta, pessoas que por conta da situação atual parece que se esquecem do passado, se esquecem do que Deus fez. E para a gente encerrar e a gente fechar toda essa ideia, eu quero que você abra lá o seu livro, lá em Lamentações. A Bíblia, lá no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Então tem lá o profeta Jeremias e logo depois do livro do profeta Jeremias a gente tem Lamentações. Então abra lá para a gente ver mais uma coisinha e a gente vai caminhando para o final. Jeremias, eu só tenho que ver o capítulo aqui, que eu perdi. Lamentações 3, na verdade, Jeremias não, né? É logo depois, Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Minha Bíblia ela é meio com a letra grande, demora muito para virar todas as páginas, achar o livro pequeno. Aí, ótimo. Lamentações, capítulo 3, logo depois do livro de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 3. A gente vai ler a partir do 18, 3:18, que está escrito assim: Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Espera só um pouquinho aí. Olha só o que está acontecendo aqui, gente, para vocês entenderem. Lamentações de Jeremias é Jeremias se queixando, se lamentando. Jeremias está chateadíssimo. E por quê? Olha a situação de Jeremias. Jerusalém já tinha caído, né? Se você quiser saber exatamente a história, lá em 2 Reis, a partir do 25, você consegue ver isso. Mas a cidade ela foi cercada, o pessoal de dentro começou a morrer de fome, eles começaram a passar miséria, aí teve a fuga do rei, saquearam o templo, colocaram fogo basicamente na cidade inteira, então colocaram fogo no palácio, em monumentos, em um monte de coisa da cidade, e aí eles pegaram todo o povo, fizeram uma caminhada de 900 quilômetros para o cativeiro, para o exílio. Ou seja, esses caras, assim, a cidade deles acabou, um monte de gente morreu, a miséria estava instaurada e eles foram ainda, depois de tudo isso, o que sobrou desse povo foi levado para o cativeiro, para ser escravo de outro povo, para ser dominado e subjugado por outro povo. E aí Jeremias está escrevendo as lamentações dele a respeito disso. Então esse livro é Jeremias muito chateado. E ele tinha o porquê está chateado, tinha razões para isso. Tá? Então ele escreve isso aí. E aí você vê que assim, o agora de Jeremias, ele ofusca novamente as lembranças do passado, a memória de Jeremias. Veja só, ele fala assim, olha, que ele desfaleceu, que a alma dele desfalece. Ele está reclamando de um jeito que ele só lembra das partes ruins. Ele fala, e eu me lembro disso que era ruim, eu me lembro disso que era ruim. Então Jeremias, ele só lembra do que é ruim. Ele perdeu todas as esperanças e ficou desse jeito. E veja bem se isso não é o reflexo da igreja hoje. Não da nossa igreja, eu falo da igreja no geral, a igreja da pandemia, né? Quanta gente você conhece que parou com a fé, que perdeu todas as esperanças por conta do agora? Quanta gente, se você não sabe, eu te falo, mas é muita gente que perdeu a fé neste momento do agora. Então, o que aconteceu com Jeremias em outras escalas está acontecendo com a gente. A gente vê, lamenta e muitas vezes só lembra do que é ruim, só lembra do que está ruim e perde a fé. Jeremias, embora isso tenha acontecido, Jeremias ele escreve de uma forma que parece que Deus dá um encontrão nele. Porque ele está escrevendo e se lamentando até onde a gente leu, até o 20 lá, né? A gente leu e ele se lamenta. Aí, no 21, Jeremias ele volta assim renovado, né? Parece que ele
cai a ficha dele e ele fala assim, olha, todavia, ou se está tudo ruim, todavia, 21, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aí. Veja só, gente. Jeremias vem se lamentando o livro inteiro até então. E aí ele vem e ele mostra que mesmo nas lamentações, ele ainda confia em Deus. E aí ele fala aquela frase, aquele versículo famoso, na minha Bíblia é um pouco diferente, mas é eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Famoso. Então era nessa situação que ele queria trazer à memória o que dá esperança para ele. E aí a gente entende o seguinte, que esses versículos que se seguem, eles são muito importantes. Porque Jeremias ele dá uma fórmula de como passar por tudo isso. E ele fala assim, olha, primeira coisa, ele fala, olha, eu disse a mim mesmo, eu, Jeremias, falei para mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Então, portanto, eu vou colocar nele toda a minha esperança. Parece que o que Jeremias está falando é assim, olha, de tudo isso que está acontecendo, a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu posso me segurar e o que realmente é meu, porque não tinha mais nada, tudo foi embora, o que realmente é meu e eu posso me segurar, o que convém para mim me segurar, que é importante para mim, é Deus. Então, a minha porção é o Senhor, eu tomo ela para mim, então eu confio em Deus. Aí depois, logo depois ele fala assim, olha, que Deus, ele ajuda. Porém, é muito importante isso. Deus ajuda o mundo inteiro? Não é assim. Ele fala assim, olha, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Deus, ele é bom para quem tem esperança em Deus. Deus, ele é bom para quem tem esperança em Deus. E não só isso, mas ele fala assim, para com aqueles que o buscam. Ou seja, quem busca a Deus e tem a esperança em Deus, Deus é bom para com essas pessoas. Então, isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que colocar a nossa esperança e não só isso, mas buscar a Deus. E ele vai ser bom para com a gente. É o que Jeremias está dizendo aqui. E aí ele fala uma outra coisa maravilhosa, que em meio a tudo isso que Jeremias estava vivendo, ele fala assim, olha, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quem pode esperar tranquilo pela salvação de Deus? Quem confia em Deus, quem espera nele. Então a verdade o momento é esse, é um momento difícil para a gente. E a gente tem que pensar no que a gente vai pensar, o que a gente vai lembrar, em como vão ser nossas atitudes, se a nossa memória ela vai se esquecer. Se ela vai se esquecer de tudo que Deus fez, se ela vai se esquecer de quem é Jesus, de quem é o Jesus que a gente conheceu na Bíblia, de quem é o Jesus que a gente sabe que vive, de quem é o Jesus que a gente sabe que está conosco. Se a gente vai lembrar de tudo isso, ou se a gente vai tomar atitudes daqui para frente de uma igreja que não se lembra das coisas. Isso é muito importante. Nesse momento de crise espiritual também, por conta desse afastamento, a gente precisa parar para pensar nisso, a gente precisa parar, lembra aí, de onde que Deus te tirou. Eu lembro, muitas vezes quando eu tô mal, eu lembro disso, de onde que Deus me tirou, do buraco que Deus me tirou. Lembra disso aí também, de onde que Deus tirou você. Quantas vezes Deus interviu na sua vida? E quantas vezes, importante isso, quantas vezes Ele falhou com você? Existiu alguma vez? Então, se você lembrar em tudo isso e todo esse histórico, você começa a ficar esperançoso. Nós ficamos esperançosos
e a igreja, ela fica esperançosa. É uma igreja, eu quero que a nossa igreja, agora falando da nossa igreja local, ela seja uma igreja esperançosa, uma igreja que acredita no Senhor e que espera no Senhor tranquila. Porque se a gente busca Deus, como Jeremias falou, se você busca Deus e confia nele, ele é bom para com você. Então a gente acredita que Deus ele vai ser bom para com quem faz isso, com quem confia, espera e espera tranquilo em Deus. Que você e eu a gente possa fazer isso. A igreja, ela está viva. A igreja, ela pode estar separada, mas ela está viva. Você está vivo espiritualmente, eu estou vivo espiritualmente, e nós, como uma comunidade, a gente está vivo. A gente sobreviverá a tudo isso esperando em Deus, confiando nele, confiando que ele é bom para quem busca ele. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Uma igreja esperançosa, uma igreja que segue em frente, independente de todas as dificuldades de distanciamento. É uma igreja que segue em frente porque conhece o seu Senhor e lembra de tudo que ele fez e lembra de tudo que aconteceu antes. Que possa ser assim comigo e com você. Vamos trazer à memória tudo o que nos dá esperança. Que você fique bem, que nós possamos ficar bem em meio a tudo isso. Deus abençoe vocês. E agora, como uma parte do nosso culto, a gente vai para o momento dos dízimos e ofertas, para a gente encerrar. Que você possa contribuir com a obra de Deus. E se você não entende o porquê contribuir com a obra de Deus se a igreja está fechada, né? Entenda que a igreja ela tem os seus compromissos financeiros, mesmo com ela fechada, e a gente precisa arcar isso, né? Nós igreja precisamos arcar isso, nós comunidade, eu e você, para que a nossa igreja continue lá, prédio lá, bonitinho, um dia a gente volte para lá também e possa cultuar lá, tá? Então faça desse momento um momento consciente. Por que você está fazendo? Por que você vai dizimar, vai ofertar? Faça isso com alegria e faça isso com consciência. E dentro das suas possibilidades, mais importante, e dentro do que você pode, nada mais do que você pode. Deus se alegra com o que você pode. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo culto. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
vida, tu és Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu. Faz
paz do Senhor, queridos irmãos. Que palavra maravilhosa, não é? Que você possa receber essa palavra, que você possa meditar nela, que ela possa ter vindo sobre a sua vida, sobre o seu coração, em um momento oportuno, para que a fé, para que a esperança, para que a paz que excede todo o entendimento, ela possa te acompanhar durante essa semana. Então medite sobre ela e faça dela sua melhor amiga. Assim como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Tá bom? Fique com Deus, tenha uma ótima semana e agora vamos orar e entregar ao Senhor a nossa semana. Tá bom? Feche os seus olhos, onde você estiver, se for na sua casa, no seu quarto, se tiver todo mundo junto, faça o seu momento de oração. Isso é importante, isso faz toda a diferença. Peça para que Deus te fortaleça, peça para que Deus ele te dê graça, te dê força, peça para que o Senhor te conduza em todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez e pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê, que faça em nós, que produza em nós, ó Deus bendito, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa produzir nos nossos corações, Senhor, a força necessária para continuarmos caminhando. Para que o Senhor conduza, Senhor, os pensamentos, ó Deus bendito, para que possamos sermos fortalecidos na nossa caminhada. Visita, Senhor, cada lar. Visita, Senhor, cada família, Senhor. Não apenas da nossa comunidade, da nossa igreja, mas todos aqueles que estão em situação difícil, Senhor, nos hospitais, os médicos, enfermeiros. Ó Deus, aquele que está desesperado, aquele que está apavorado, Senhor, sê com ele, Pai. Usa, Senhor, a vida, Senhor, daqueles que estão ali, Senhor, na linha de frente, que o Senhor também possa nos usar. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento difícil e que nós possamos ser, Pai, um sinal da Tua esperança, um sinal de amor, um sinal de fé e sinalizar o Teu reino, Pai, no nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma boa semana. Ó Deus bendito e santo, eu te peço e te agradeço. Amém. Agora estende as suas mãos, curve a sua cabeça e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Todos dizemos amém. Glória a Deus e uma boa semana.